Bom, no vídeo anterior a gente deixou uma lição de casa no espírito naturalmente da gente aprender fazendo coisas, né? E a ideia básica era pegar o código que foi deixado no exemplo anterior, no vídeo anterior, e alterar ele para fazer outras conversões. Tá? No vídeo anterior a gente converteu de dupla precisão para RAW, né, que é RAW, aquela sopa de bytes, lá, de bits, e convertemos de volta para dupla precisão. E aí até comparamos, tal, deu tudo certinho, então a conversão foi bem sucedida. Aí agora aqui tem várias outras conversões, hoje a gente vai discutir a conversão de inteiro para RAW e vice-versa. Então a gente vai pegar, claro, o exemplo anterior, vamos fazer umas alteraçõezinhas nele e fazer alguma coisa. Naturalmente a solução que eu vou tentar não é a única, mas é uma possível, né? E qualquer outra, seria interessante conhecer outras alterações, caso alguém tenha tentado, seria bacana compartilhar. E também, naturalmente, dúvidas, tal, pode deixar nos comentários que a gente tenta responder. Então vamos lá. Então, esse é o original. Aí a gente não vai comentar ele tanto, né? Porque naturalmente a alteração é onde a gente vai estar comentando. Então, no original a gente estava gerando só um número pseudo-aleatório, tá? Estava usando isso aqui para iniciar, de manter sempre a mesma coisa, o mesmo início dos números pseudo-aleatórios, então gerar sempre os mesmos números, tá? E naturalmente agora a gente quer não um número em dupla precisão, que é um número inteiro, integer vector. Então a gente vai converter através desse asinteger, tá? Bom, aí lembrando que os números inteiros não tem parte decimal. Como esse runif vai gerar números de 0 a 1, a gente precisa dar um jeito para não ficar zero, porque qualquer número menor do que 1 vai dar zero aqui. Tem várias formas de fazer, essa aqui é uma única só, que é bem simplinha, que é pegar o número que é gerado entre 0 e 1 e multiplicar por 10. E aí eu vou converter, essa conversão para inteiro vai truncar, quer dizer, vai jogar fora, não vai arredondar. Tudo que tiver do lado da vírgula vai ser jogado fora. Ok, então aqui eu gerei o integer vector. Bom, vamos comentando e fazendo, que aí a gente já vê o resultado e fica mais fácil entender. Então a gente vai, como sempre, usar o atalho do teclado, que é Ctrl Enter, para executar a linha onde o cursor está parado. Então Ctrl Enter, set seed, não aconteceu nada aparentemente, mas aconteceu dentro da estrutura de pacotes para a geração de números pseudo-aleatórios. Aí agora aqui, finalmente a gente vai gerar o tal do número. Então beleza. Então ó, aqui está dizendo que gerou um número inteiro 2. Então quer dizer que lá no runif gerou um 0, 2, alguma coisa. Aí como eu multipliquei por 10, essa ficou 2, alguma coisa. E aí essa alguma coisa foi truncada, foi jogada fora. Bom, aqui eu vou criar uma área, na verdade simbólica, para fazer as conversões. Tá? É simbólica, ele pede, então a gente aceita. Então, damos um Enter, né? Raw V, tá? Não precisa olhar que a área é uma área vazia. Agora realmente aqui onde eu vou fazer alguma coisa, eu vou escrever. Onde que eu vou escrever? Nesse lugar aqui, nesse raw vector, tá? Então, qual que é a minha entrada? A entrada é o IVE, um integer vector, que tem uma posição só, que a gente já viu é 2. Aqui eu estou dizendo que é essa área simbólica aqui, raw vector, e aqui, olha só, eu estou dizendo o tamanho dos dados, tá? No caso anterior, a gente estava usando um NaReal, tá? Agora é inteiro. Como é que eu faço? Bom, eu não, assim, claro, tem como olhar no help, por enquanto a gente não vai olhar. Então vamos ver como é que eu descobriria esse NaInteger sem olhar no help. Então a ideia era colocar aqui, eu pedi ajuda para os universitários, vamos dizer, né? Aí
o R vai dar sugestão, tá? Então NA, quando eu escrevo NA, né, que era o NA real original, e aqui é o NA integer, então eu escolho NA integer, tá? Ele ficou vermelhinho lá porque eu alterei. Tem duas formas, uma salvar, outra simplesmente desfazer as alterações, tá? Pronto, mais fácil, deu Ctrl Z, como é costume, em todo lugar a gente usa Ctrl Z. Caso tenha esquecido, vem aqui, ó, undo, Ctrl Z. Beleza? Então eu estou usando o NA integer para sinalizar o tamanho do dado que eu estou usando. O tamanho no sentido lá aquelas coisas do raw vector, tá? Que ele usa 1 byte para cada posição dele, tá? Então aqui eu estou sinalizando de uma certa forma aí qual que é o tamanho desse vetor integer vector, tá? Lembra que o raw, como ele é sopa de bits, muita coisa ele não sabe, a gente precisa informar. Em quase todo lugar o R sabe qual que é o tamanho do integer, do double, etc., menos nesse raw, justamente porque ele é uma sopa de bits, ele é um baixo nível, ele está lá no nível da máquina quase. Beleza, então aqui eu vou rodar esse código e ver o que acontece. Tá, então ele gerou lá o número, depois a gente vai discutir o que é isso. E agora eu vou converter de volta. Tá, eu vou converter de volta pelo readBean. Essas rotinas têm, na verdade, elas têm algumas características especiais que vão ficar mais claras quando a gente estiver lidando com arquivos. Por enquanto a gente ainda não viu arquivos, vamos deixar isso quieto. Bom, então por enquanto aqui está a área de onde eu estou pegando as informações. Lembra, eu escrevi aqui, agora eu vou ler aqui para converter de volta. Tá? Então estou lendo readBean. Tá? ReadBean é a função que eu estou lendo. Read binário, né? Leitura binária, read binary. Então aqui é a área de onde eu estou pegando informações. Eu estou dizendo que eu estou pegando informações que vão ser convertidas para o tipo inteiro, integer. Tá? Quantos inteiros? Aqui, naturalmente, eu vejo, né? Esse foi gerado um inteiro só. Então, por isso eu escrevo 1 aqui. O L é o jeito de dizer que é um número inteiro. Bom, e aqui, finalmente, de novo, eu estou dizendo qual que é o tamanho do inteiro. Esse readBean, não é que ele é burrinho, mas ele é baixo nível, ele não sabe o que está acontecendo. O que acontece é sempre no andar de cima, ele está lá no andar de baixo, por isso se chama baixo nível. Então aqui eu vou converter toda essa sopa de bits que está no RV para um número inteiro. Beleza? Aí está lá o número inteiro, foi gerado. Tá? E agora eu nem precisaria comparar os dois. Né? O IV que a gente já viu que é 2 e o IV2, que também é 2 por acaso. Mas como a gente é São Tomé, duvida de tudo, é razoável isso, né? Nesse caso pelo menos. Então vamos ver o que está acontecendo. Então deu true, tudo certinho. Bom, uma última coisa é o seguinte, o que essa sopa de bits significa? Tá. Então aqui está um número escrito, a gente está podendo ver porque é facinho ver o 2 aqui, de trás para frente. Por que eu estou dizendo de trás para frente? Imagina que eu estou escrevendo um número aqui de vários dígitos, número decimal. 2 milhões e 13, qualquer coisa assim. Então, o finalzinho seria 13, né, o número menos significativo, o dígito menos significativo. E no comecinho estaria os tais dos 2 milhões lá. Bom, só que nesse computador, que segue a arquitetura Intel, é ao contrário, chama Little Endian. Ele escreve no comecinho os dígitos menos significativos e no final os dígitos mais significativos. Aqui é um número em dupla precisão que no R é representado por 32 bits ou 4 bytes. Tá? Cada byte tem 8 bits, 4 vezes 8, 32. E, como eu falei, está de trás para frente. Tá? Porque essa arquitetura é o tal do Little Endian. Bom, é isso por enquanto. Qualquer dúvida, escreve nos comentários. E quem seguiu
soluções diferentes, né? Sempre tem um jeito diferente de fazer, e teve naturalmente bons resultados. Quer dizer, esse cara aqui, que é o árbitro final, deu true, também escreve lá. Quem também não conseguiu, pode escrever, a gente vai conversando. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e até breve.